Fala galera do LJ, como é que vocês estão, futuros soldados bombeiros de Minas Gerais? E aí, gabaritaram a prova, galera? Como é que vocês foram em biologia, hein? Então, galera, hoje eu estou aqui para fazer a correção da prova para vocês. Olha só, de antemão, eu quero dizer que a prova estava tranquila, né? Dava para gabaritar tranquilamente, beleza? Muita coisa que a gente aprendeu aqui durante nossas revisões, durante os nossos conteúdos, revisões de exercício, e tinha alguma questão ou outra que exigia um pouquinho mais de uma habilidade, mas tinha muita questão fácil. Inclusive, a gente trabalhou na missão 100 dias e uma série de coisas que nós falamos aqui em nossas aulas, beleza? Então, biomaníacos, vamos ver essa prova? Como é que estava essa prova da IBGP, da prova de bombeiros, soldado bombeiros de Minas Gerais? Vamos ver como é que estava? Então, vou começar aqui. Deixa eu botar aqui para nós o nosso slide. Tá aí, correção da prova de biologia. Tá aqui escrito exercício de fixação. Eu coloquei exercício de fixação aqui, exercício, na verdade, a correção da prova. Mas, óbvio, que você vai acabar fixando também, né? Isso serve para você fixar o conteúdo de certa forma. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a primeira questão, que é uma questão que nós falamos sobre ela, pessoal. Nós falamos sobre doenças bacterianas e a questão que caiu na prova foi uma questão que você precisava interpretar, saber conceitos de biologia e precisava saber também significados de palavras, tá? Então, vamos para ela? Vamos para essa questão aqui, então. Vamos lá. O que ela está falando aqui? Ó, ela está falando sobre a salmonela, né? E fala assim, a salmonela é um gênero, deixa eu ver se minha caneta está funcionando, tá? É um gênero, né? Um gênero da bactéria aí, pertencente da família Enterobactericidae. Enterobacteriaceae. Eu sou péssimo para falar nome científico, tá? De hábitat do trato intestinal. Então, a bactériazinha mora, né, no intestino de animais, ok? Olha que coisa interessante. São bacilos do tipo gram-negativos. Então, vamos lá. Bacilo, né? Tem um formatinho de bastonete. Formas bacterianas, gente. Tem bactériazinha que é uma bolinha, coco. Tem bactérias que se agrupam em duas, diplococo. Tem bactéria que tem a forma de vírgula, né? Vibrião. E tem a bactéria que é como se fosse um bastãozinho assim, ó, que é a forma de bacilo. E elas são do tipo gram-negativo, né? Tá falando uma questão aí que ela não consegue absorver o corante de gram. É uma bactéria que, além da parede celular, tem ainda uma membrana por cima, e na hora quando a gente faz os corantes de gram, ela não se cora, tá? Mas não vou perder tempo com isso aqui não, porque a questão não vai falar do gram. O que está falando mais? Falou que elas são do tipo gram-negativas e não produzem esporos, não produzem mecanismos de resistências, ok, e são anaeróbios facultativos. Olha só que coisa interessante aqui. Está falando que a bactéria é anaeróbia facultativa. Se eu falar que a bactéria é aeróbia estrita, ela só vai viver e se reproduzir na presença de oxigênio. Mas quando fala que é anaeróbio, é na ausência de oxigênio. Se fala que é facultativo, pessoal, isso quer dizer que pode ter oxigênio, pode ter oxigênio e pode não ter, né? É o que a gente está entendendo aqui. Continuando. Falou que o pH ótimo para a multiplicação das salmonelas fica próximo de 7. Galerinha, então ela gosta, né, num pH aí próximo de 7, pH neutro, é só você lembrar lá daquela retazinha de pH, né, de 7 para baixo é ácido, de 7 para cima é básico. Eu tenho um pH neutro aí em 7. Sendo que os valores superior a 9, inferiores a 14, são bactericidas. Falou que, ó, quando eu tiver um pH superior a 9 e ele for inferior a 4, vai matar a bactéria. Porque bactericida, sida, gente, quer dizer que mata, né? Então vai matar as bactérias. E possui vários tipos diferentes que são identificados por sua composição de antígeno na superfície. Ou seja, os tipos de bactérias, o que determina ela que bactéria que é o antígeno que ela tem na superfície. Beleza. Aí tá a fonte para nós, intoxicação alimentar. A gente pega muito salmonelose, por exemplo, quando a gente viaja e a gente passa naqueles, sei lá, eu estava viajando agora, por exemplo, aí você passa em alguns postos de combustíveis que você acaba abastecendo o carro e vai lanchar, tem aquele salgadinho ali na estufa, né? Aí você pega aquele salgadinho e você fala, poxa, tá quentinho.
mas essa temperatura quentinha que a bactéria gosta. E aí você, não, come aquele negócio ali, essa bactéria consegue chegar no seu intestino, começa a se multiplicar e você tem diarreias intensas. Se for em crianças ou em idosos, pessoal, pode ser letal, ou um adulto também que esteja debilitado. Ou seja, gente, se você tiver uma desidratação, pode levar à sua morte. Então, salmonelose, tá falando aí da salmonela, e deu um monte de características da bactéria, tá bom? Vamos para a questão? O que a questão está falando? Conforme, deixa eu ver aqui meu tempo aqui, isso aqui, conforme informações apresentadas, está pedindo correto. Lembra que eu sempre falo com você, pô, pessoal, é bom quando uma questão pede correto, quando ela pede certo, né? Porque quando ela pede incorreto ou exceto, a gente dá uma bugada, né? Se eu falar assim, quer ver? Não pensem no Whindersson Nunes. Você pensa em quem? Você pensa no Whindersson Nunes, né? Mas aqui está pedindo, é correto afirmar que a salmonela, com base nas informações apresentaram informações para nós, apresentou o texto. Então vamos lá? Falou que ela vive exclusivamente em ambiente com oxigênio. Pessoal, a questão não falou que ela é anaeróbia facultativa, né? Para ela viver exclusivamente em ambiente com oxigênio, ela tinha que ser aeróbia estrita. Então não podemos marcar isso aqui. Produz gametas masculinos e femininos? A questão não falou isso. Uma bactéria também reproduz de que forma? Assexuadamente por divisão binária. Isso foi falado nas nossas aulas, nas nossas revisões, tá? Quando a gente estava treinando aí para a prova, nós falamos sobre reprodução bacteriana. Então, não produz gametas masculinos e femininos, não. A bactéria, ela tem até alguns tipos de reprodução, que nós consideramos, por exemplo, recombinação gênica, onde que eu tenho uma bactéria que conjuga com uma outra, mas não tem a produção de gametas, não. Pode morrer em condições de acidez acima de 9. Os meninos, ó que questão querendo enfiar a faca em vocês. Falou que ela pode morrer em condições de acidez acima de 9. Quando você vai no texto, falou que abaixo de 4 e acima de 9 tem ação bactericida. Olha o que falou aqui, ó. Cadê? Superior a 9, inferior a 4, são bactericidas. Aí você fala, professor, então eu vou marcar essa aí? Não, porque você precisava de lembrar de um conceito. Falou o seguinte, ó, que elas podem morrer em condições de acidez. Gente, superior a 9 não é acidez, é basicidade, isso aí é alcalino, tá? Então, ó, quando eu tenho um pH superior a 9, não é acidez. Acidez é quando eu pego o pH ali, ó, menor que 7. Isso que é acidez, considerando que 7 é o pH neutro. Então, não pode ser, beleza? Ó que maldade, né? Você tá lá, um tempão de prova, você deixou biologia para fazer depois, aí você fala, realmente lá falou que é bactericida. Sida é matar, então vai matar a bactéria. Não. Apresenta um formato de bastão. Gente, eu não falei que é um bastonete, é um bacilo. Se é um bacilo, ó, é uma bactériazinha mais ou menos assim, ó. Ela não é redondinha, ela não é um espirilo, ela é um bacilo, ó, um bastonete. Beleza? Então apresenta o formato de um bastão. Então nós temos aí a letra D. Beleza? Tá tranquilo? Deixa eu olhar aqui, ver se meu cabelo tá arrumado. Era para ter cortado o cabelo para vir fazer essa aula para vocês. Só que o cara não tinha horário, acredita? Falei, eu tinha que gravar com o cabelo cortado, né? Deixa eu olhar aqui. Aqui tem um buraco aqui que aparece na câmera ali, os meninos. Aí eu fico olhando. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tá bom. Beleza, pessoal? Então, letra D, 41. Vou para a questão 42, que caiu de biologia para nós. Ó, então imagem, né? Cai uma questão e fala assim, observe a imagem a seguir. Poxa, a imagem é para a gente observar mesmo, né? Então vamos lá observar essa imagem aí. Beleza, tem um pé de bananeira, né? Até onde eu estou entendendo aí, um pé de bananeira. Tem uma absorção aí pelas raízes, está mostrando a absorção e está subindo uma seiva. Tá vendo? Depois está mostrando que lá de cima os nutrientes caem, né? E esses nutrientes, de certa forma, entram nessa planta de novo. Isso aqui a gente vê muito em ecologia quando nós falamos de ciclagem de nutrientes, né? Existem as bactérias fungos, existem os fungos e as bactérias que fazem decomposição, e essa decomposição joga os nutrientes para essa planta. Quando essa planta morrer ou parte dela se decompor,
isso entra novamente na planta aí, né? Então, está mostrando uma subida de uma seiva aí para nós também. Lembrando que aí nós consideramos que é uma seiva inorgânica, ou seiva bruta, que ela é rica em água e sais minerais, que sobe pelo xilema, tá? Nós falamos sobre isso quando a gente estava vendo transporte, lembra disso? A gente estava vendo transporte, tem absorção pelas raízes, água, substâncias ali inorgânicas que sobem pelas raízes e ela vai alcançar o xilema e vai ser distribuído para a planta, beleza? A planta faz o quê? Fotossíntese, né? Utilizando as partes verdes, ela faz a captura de luz, gás carbônico e água junta a substância inorgânica, vira glicose e ela sai com essa seiva descendo. Tá, então tá falando, é uma questão de botânica, né? Tá mostrando para nós ciclagem de nutrientes aí e tem simplesmente uma imagem para a gente poder avaliar. Agora vamos lá. Considerando as informações da imagem e seus conhecimentos, é correto afirmar que os nutrientes que podem estar presentes no solo, falou o seguinte, ó, além dos minerais. Então, e serem absorvidos pelas raízes são, ó, então presta atenção aqui. Falou que além dos minerais, então não vai ter mineral aí para nós como resposta, entendeu? Então nós temos que pensar em substâncias que são pequenininhas, o suficiente para poder ultrapassar as barreiras celulares, beleza? Então substâncias grandes, por exemplo, não vai funcionar aqui na nossa resposta. Deixa eu focar no slide aqui para a gente avaliar. Ó, tá, existem proteínas complexas lá. Olha só, proteínas complexas, gente. Proteína é formada de aminoácidos, né? Um conjunto de aminoácidos. Se a proteína é complexa, essa proteína é grande. Então, se eu tenho proteínas complexas ali, essas proteínas vão entrar nas raízes, né? Como assim? Não vai. Então, não pode ser. Então, vamos focar em coisas que são coisas muito pequenas, porque já tirou sais minerais ali, né? Aí seria sais minerais ou água. E se a gente considerar, por exemplo, se eu tiver uma substância orgânica que for muito pequenininha, vamos pensar, por exemplo, ureia, né? Vai acontecer absorção, tá? Ainda que no ensino médio a gente não fica falando muito de substâncias orgânicas sendo absorvidas, mas aí a gente está pensando em coisas muito pequenas. Então, proteínas complexas, a gente manda para fora, tá? Não serve para nós, aqui não. Carboidratos de cadeia longa, não falou o tamanho desse carboidrato, mas na verdade a planta produz carboidrato, né? A planta faz fotossíntese, produz glicose e dali ela começa a formar um monte de coisa. Então, carboidratos de cadeia longa também a gente está jogando fora. Beleza? Os lipídios saturados e insaturados. Então, tá falando de saturação, uma questãozinha de química aí, né? Se tem lipídio saturado ou insaturado. Nesse caso, eu estou considerando o quê? Lipídio para ser absorvido pelas raízes, gente. A gente tem muita história de derramamento de óleo, por exemplo, que faz tampar a raiz ali, a raiz não consegue absorver, né? Até porque eu preciso de alguma coisa que seja solúvel, né? Para acontecer a absorção. Então, lipídios saturados ou insaturados, mesmo que você não souber o que é saturado ou insaturado, que aí a gente tem as ligações simples e ligações duplas ou triplas para, né, considerar como insaturação, mesmo que você não saiba, a gente está buscando o quê? Coisas que sejam menores, pequenininhas. E a letra D, olha como é que ela vem bonitinha para nós aqui, ó. Substâncias orgânicas simples. Opa, passei, foi mal. Substâncias orgânicas simples, tá? Então, para que seja capaz de absorver, para acontecer a absorção, eu preciso ter substâncias orgânicas que sejam muito simples, né? Porque, ó, o que a questão falou para nós? Além dos sais minerais. Se não tivesse isso aí, tivesse pedindo, não tivesse sais minerais, não tivesse colocado além dos sais minerais, e tivesse, por exemplo, cálcio, potássio, nitrogênio, a gente ia considerar os minerais. Mas pediu além dos minerais, as únicas que são capazes de serem absorvidas pelas raízes aí são as substâncias orgânicas simples. Tá bom? Beleza, galera? Beleza, 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 beleza? Vamos passar para frente, então? Próxima questão aqui. Vamos lá, questão 43. Essa questão,
ela me lembra um negócio muito triste, né? Quando a gente fala de poliuretano, eu sou ruim para falar poliuretano. Quando nós falamos de poliuretano, a gente lembra muito de acidentes, que tem a ver com queimadas e tal, né? E vem na nossa cabeça, por exemplo, lá a questão da Boate Kiss, né? Que nós tivemos mais de 200 mortos lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi uma coisa triste pra caramba, que até hoje o nosso país, acho que o mundo, né, quando vê alguma imagem, algum noticiário, lembra com muita tristeza desse fato. Mas vamos à questão, vamos pensar o que a questão está falando. Gente, é claro que é sempre bom a gente fazer muita leitura, tá? Independente do concurso que vocês estiverem tentando, a gente ler é sempre muito bom. A gente treina o nosso cérebro, a gente cria um vocabulário muito maior. Outra coisa, o significado das palavras. E quando a gente tem mais informações, a gente vai mais maduro para uma questão. Mas vamos aqui para a questão, vamos ver se ela está pedindo só coisas da questão, ou se ela vai pedir mais coisas de biologia, ou como é que vai ser. Então vamos lá. Quando a espuma do colchão, feito de poliuretano, se não me engano, aqui no nosso estúdio, é feito disso aqui, que é um isolante acústico, chamado de PU, é queimada, libera gases letais. Ó, galera, gases letais, né? Tô falando que os gases matam, né? O exemplo é o gás cianídrico, HCN. O cianeto, CN, que provém do gás cianídrico, HCN, bloqueia a cadeia respiratória. Bloqueia a cadeia respiratória. Aí você fala, Fabiane de Deus. E essa cadeia respiratória é de onde? Vamos ler a questão primeiro? Ao ligar-se a uma enzima denominada citocromo-oxidase. Beleza? Aí tá falando onde é que está disponível. Aí, tá pedindo para nós aqui, com base nas informações do texto, é correto afirmar que a enzima citada e bloqueada se localizam. Gente, essa questão é muito fácil, muito fácil. Eu lembro que na revisão 100 dias nós falamos dessa questão aqui, quando a gente estava falando de metabolismo energético. Por quê? Quando nós falamos de respiração celular, eu tenho a glicólise. A glicose é quebrada, fora da mitocôndria. Deixa eu desenhar aqui uma célulazinha aqui, ó. Eu tenho uma célula, beleza? Aqui eu tenho a mitocôndria. Ok. Aí a glicose é quebrada aqui, ó. Aí acontece a glicólise. Beleza? A glicose é quebrada. Vai quebrar em 2 ácidos pirúvicos, vai formar um acetil-CoA. E lembrando que isso aqui que eu estou fazendo para vocês é a respiração. Olha como é que essa questão é fácil. A respiração celular. E a respiração celular, pessoal, ela tem 3 fases. Glicólise, que acontece fora da mitocôndria. Então, ó, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Fabiane, onde que acontece cada um? A glicólise, ela ocorre no hialoplasma, beleza? Então não é na mitocôndria. O ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial. E a matriz mitocondrial fica onde? Dentro da mitocôndria. E a cadeia respiratória vai acontecer nessas cristazinhas aqui, ó. Que é chamar de crista mitocondrial. Lembrando que a cadeia respiratória é onde que mais produz ATP. Nós falamos sobre isso. Se tiver uma questão perguntando onde é que mais produz ATP, é na cadeia respiratória. Que onde que ela está? Na crista mitocondrial. Mas a questão está pedindo o quê? Vamos no enunciado. Porque o enunciado que vai lá e fala assim com você, o que eu quero saber de você? O que eu quero saber de biologia de você? Com base nas informações no texto, é correto afirmar que a enzima citada, citocromo-oxidase, uma proteína importante, é uma enzima, né? Uma proteína que é importante quando a gente está transferindo os elétrons nos citocromos para a conversão de oxigênio na reação que vai transformar em água. Porque você tem que lembrar que na respiração celular, no final, eu vou formar água. O oxigênio é o aceptor final, a glicose é quebrada, oxigênio é o aceptor final, e no final forma o quê? A molécula de água. Então perguntou o seguinte, com base nas informações do texto, é correto afirmar que a enzima citada e bloqueada, citocromo-oxidase, onde que ela está? Galera, aqui, ó. Você não precisava nem saber nome de enzima.
e nem o que a citocromo oxidase fala. Quando falou que bloqueia toda a cadeia respiratória, gente, onde é que a cadeia respiratória acontece? Onde? Onde? Na crista mitocondrial. Então, aqui, ó, letra A, crista mitocondrial. Tá bom? Olha só, quando a gente vai ensinar respiração celular, a gente divide em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza? Se você souber só localização, glicólise ocorre no eloplasma, ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, e você tem cadeia respiratória, ocorre na crista mitocondrial. Se você souber só isso, você matava essa questão. Essa questão é uma questão muito fácil de metabolismo energético que nós treinamos aí nas nossas aulas, gente, nas nossas missões, nas nossas correções, lá no inicinho, depois na missão 100 dias, a gente treinou. Então, ó, matriz mitocondrial. Letra B fala letra A, crista mitocondrial, porque a cadeia respiratória, como eu falei para vocês, ocorre na crista. Letra B falou matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs, a localização dele que é na matriz mitocondrial. E no citoplasma é a glicólise, então não poderia ser a letra D. Tá bom? Então, letra A de amor. Essa era muito fácil, tá? Essa, se você sabe a parte geral de respiração celular, você consegue acertar. Respiração celular considerada aeróbia, né? Porque a gente usa o oxigênio como aceptor final. Onde? Na cadeia respiratória. E onde que acontece a cadeia respiratória? Onde? Na crista mitocondrial. Beleza? Vamos passar para a próxima aqui? Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Então, eu achei, né, a minha opinião, né, Fabiano Matos, biologia, que a banca puxou, né? IBGP, ela puxou assim, por quê? Ela quis falar de doenças parasitárias, mas aí ela pegou algumas que não são tão comuns de cair nos concursos. Mas mesmo assim, diante dos conhecimentos que a gente tem em biologia, a gente consegue resolver essa questão, tá? Vou focar no slide aqui. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Doenças ectoparasitárias, como escabiose, tá procurando sarna para se coçar. Eu acho que essa música é de quem? Tá procurando sarna para se coçar. E um nando se embala. Chiclete com banana, eu acho. Escabiose, né? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? A sarna, né? Escabiose, que dá nos pelos pubianos aí da galera, que é uma doença que a gente vê, por exemplo, galera, que denuncia uma situação socioeconômica normalmente das pessoas. Pediculose. Pessoal, pediculose, a gente não fala pediculose, né? A gente fala assim, eu peguei piolho. Pediculose é piolho. Então, vou voltar aqui. Pediculose. Tungíase. Aí você fala, poxa, cara, e essa tungíase, o que é isso? Isso é um fungo, o que é? Nós estamos falando de doenças ectoparasitárias, né, que são parasitas do lado de fora do corpo. Então, assim, esse parasita chega do lado de fora e ele começa a adentrar no nosso corpo. Mas é um parasitismo que está do lado de fora. Gente, para quem não sabe o que é fungíase, é aquela pulgazinha que bota os bichinhos, que é o famoso bicho de pé, né? E o nome da pulgazinha é Tunga penetrans. Olha que coisa legal. Tunga penetrans. Daí o nome tungíase. Então aqui, tungíase, a gente tem uma pulga, né? Larva migrans cutânea. Então, a gente falou disso nas nossas revisões aí, da larva migra cutânea. Olha só, nós temos um Ancylostoma duodenale, que é um vermezinho que consegue entrar pela nossa pele e atinge o nosso intestino, tá? E nós temos um Ancylostoma brasiliense, que ele consegue migrar na nossa pele, mas ele não alcança a corrente sanguínea para ir para o intestino. Então ele começa a fazer como se fossem uns mapinhas hidrográficos na nossa pele,
que é o famoso bicho geográfico. É um verme. É um verme lá dos nematódios. Lembra quando a gente comentou, a gente ficou comparando os plateumintos com os nemateumintos? Então, o bicho geográfico é um nematódio. E ele sobe, né, e vai formando os mapinhas hidrográficos aí. Tá, então o que nós temos aí? Escabiose. Você vai lembrar assim, ó, escabiose lembra de carrapata, que aí você lembra de ácaro, tá? Pediculose, piolho. Tungíase, aí nós temos a pulga, que dá lá o bicho de pé. E a larva migras cutânea, migras, né, de migração, que ela migra fazendo o mapinha hidrográfico. Falou que elas são hiperendêmicas. É um termo aqui da biologia, né? Quando a gente tem uma doença endêmica, quer dizer que ela acontece naquela região com as taxas mais ou menos constantes. Hiperendêmicas quer dizer que esse endemismo é grandioso, né? E falou que em inúmeras comunidades carentes no Brasil. Gente, como eu falei para vocês, tem um monte de doença que acaba denunciando a situação socioeconômica de um povo, né? A pobreza, infelizmente, ela vem com um monte de veículos de transmissão de doenças, né? Falta de higiene das pessoas, a falta de saneamento básico mesmo, às vezes nem por culpa da pessoa, né? Por uma condição socioeconômica. Tá. Carentes no Brasil e não raramente associadas a severidade considerável, tá? Entretanto, programas que priorizem o controle de ectoparasitas não existem em nível de saúde pública no país. Tá, né? Assim, a questão ela dá uma puxada de orelha, assim, nas políticas públicas, nos governos, né? Poxa, né? Não existe um controle desses ectoparasitas a nível de saúde pública no país. Isso é um problema que nós temos. Como consequência da alta contagiosidade, quando a gente estudava lá, tinha um piolho na escola, né? Não sei quem estava com piolho, isso pega, porque se encostar o cabelo um perde o outro, vai acabar pegando, né? Vamos lembrar do piolho aí, da pediculose. Como consequência de alta contagiosidade, de manejo inadequado, né? De negligência, tanto da população como de profissionais de saúde, e ou da presença de reservatório de animais, além de ciclos de vidas complexos, o controle efetivo dos ectoparasitoses é um desafio da saúde pública, tá bom? Isso aí foi tirado do Cielo, né? Que é um artigo chamado de Ectoparasitose e Saúde Pública no Brasil, os desafios para o controle de ectoparasitoses e saúde pública no Brasil, tá bom? Tá, então, gente, olha o que a questão vai nos pedir aqui. Olha só. O texto se refere a algumas ectoparasitoses importantes, presentes em inúmeras comunidades no Brasil. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o nome da ectoparasitose com o tipo de agente patogênico. O agente patogênico é quem causa a doença. Na seguinte ordem. Ô, Fabiano, eu não precisava daquele texto, não. Pois é, né? Esse é o tipo de questão que, se você lê o enunciado, você consegue chegar na questão. Mas o enunciado, o texto base, o que faz? Ele te localiza também, né? De que a gente está falando? Está falando das situações que nós temos no nosso país em áreas superendêmicas e que as políticas públicas não são tão eficazes por N fatores, né? E por isso a gente tem uma vasta contaminação. Então, vamos ver se a gente consegue resolver aqui só utilizando o enunciado. Então, tá falando o que é para nós aqui, galera? Escabiose, tá? Escabiose. O que nós temos aí? Um ácaro, beleza? Pediculose, o piolho. Então, pediculose, nós temos piolho. Tungíase, que eu falei para vocês lá, a pulgazinha que causa bicho de pé. Pulga, né? E larva migrans, aí nós temos o Ancylostoma brasiliensis, que causa o bicho geográfico, né? Que nesse caso é um vermezinho. Então eu estou diante aqui, ó. Eu tenho um ácaro, né? Você lembra lá de ácaro? Você lembra dos aracnídeos? Então eu tenho um ácaro, um piolho, uma pulga e um verme. Então qual a opção para nós? Escabiose, vou ligar aqui, ó, ácaro. Pediculose. Você fala, tô com pediculose, fala que tá com piolho, né? Bicho de pé, tungíase, pulga.
E o vermezinho aqui, larva migras, eu tenho verme. Então só pode ser o quê, Fabiano Matos? Só pode ser letra A, né? De ácaro. A de ácaro tem piolho, pulga e verme. Beleza? Ó, a letra B trouxe um carrapato para confundir vocês aí, né? A pessoa fala assim, poxa, mas não é, né? Escabiose aí não é carrapato? A letra C, olha como é que ela vem aí bonitinha para nós. Vem ácaro, vem piolho, e aí você tinha que lembrar, então, para você não confundir com a letra A, você tinha que lembrar da pulga, né? Da nossa pulgazinha aí, tunga penetras, tá bom? Então, só pode ser aí letra A de amor. E aí nós temos ácaro, piolho, pulga e velho, tá bom? Essa era uma questão fácil, eu considero média. Tá? Você tinha que manjar um pouquinho aí de cada agente patogênico. E a questão, ela pediu agentes patogênicos que normalmente não caem tanto, não, né? Mas falou de ectoparasitoses e de agente patogênico aí para nós. A última questão aqui, pessoal. A última questão que nós vamos... Vamos. Ó, essa questão é bem legal. Vamos bater palmas aqui para a ciência, galera. Vamos bater palmas para a ciência, né? Porque, assim, a gente vê muitas pesquisas e essas pesquisas são muito interessantes do ponto de vista de, além de trazer prevenção, tratamento, ainda traz cura de uma série de doenças, tá? Então, de que está falando aqui? Biocurativo inteligente, feito de células-tronco. Trata lesões e queimaduras. Nossa, a pessoa queima, né? O pessoal usa em queimadura também, às vezes, a pelezinha da tilápia, porque ela é fresquinha, né? E ela dá um alívio da dor. Biocurativo inteligente, feito de células-tronco, trata lesões e queimaduras. Deixa eu focar aqui no slide. Eduardo Gerac, da agência da FAPESP, em 14 de setembro de 21, a startup brasileira, umas startups, né, ganhando mercado de tudo quanto é área que você imaginar, inclusive na ciência aí. In situ terapia celular, desenvolveu com apoio do Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, chamado de PIP, da FAPESP, um biocurativo para tratamento inteligente de feridas e queimaduras. O produto, que tem a aparência de uma lente de contato, né, que coloca ele já fica lá certinho, parece uma lente de contato, né? Tá falando aqui. É obtido a partir de células-tronco e de um hidrogel. Com certeza deve ser para ficar mais, como é que eu posso dizer, mais molhadinho ali, né? Na queimadura e na ferida. Impressa a partir de uma bioimpressora 3D. Ele pode se aplicar diretamente sobre a pele. Aí falou que está disponível em Saúde Abril, tal. Eu tive acesso a esse artigo, muito interessante. Lembrando, olha só, eles pegaram um artigo novinho, né, de 8 de novembro de 22, para a prova de vocês. A importância da gente sempre estar fazendo leituras, como eu disse para vocês, sempre estar fazendo leituras. Pessoal, olha só, quando a gente trabalha com células-tronco, a gente tem como se fossem células coringa. São células que têm uma capacidade de renovação, né? Elas têm uma taxa mitótica grande, elas se multiplicam. E nós temos células-tronco que são embrionárias, que podem ser retiradas do embrião, e tem células-tronco do tecido adulto, né? E essas células, sempre que falar de células-tronco, você vai lembrar que essas células são células indiferenciadas, tá? Porque no momento que eu falo de uma célula de um tecido específico, essa célula já sofreu diferenciação, tá? Então o que eles fizeram? Eles fizeram um gelzinho para tratar queimadura a partir de quê? A partir de células-tronco, né? E eles misturaram com o gelzinho ali para tratar queimaduras e lesões. Beleza? Né? Galera da FAPESP aí. Beleza. Vamos ver o que a questão está pedindo para nós? Ó, vamos lá. Com base nas informações do texto para a produção do biocurativo, foram utilizadas células-tronco. Dessa forma, assinala a alternativa que apresenta corretamente uma característica apresentada por essas células. Gente,
é uma questão que está pedindo características das células-tronco. Não ficou nem focando muito na pesquisa, não, né? Mas é interessante a gente lembrar para que um monte de coisa que a gente pode utilizar células-tronco. E olha para que eles fizeram, né? Para fazer trato curativo em queimaduras e lesões. Tá. Olha só, letra A. Tem capacidade de autorrenovação, mantendo seu estado indiferenciado. Pediu característica de células-tronco. Células-tronco, elas têm capacidade de autorrenovação? Sim. Elas ficam ali o tempo inteiro multiplicando, tá? Células-troncos multiplicam bastante. Só para você ter noção, quando a gente fala de célula-tronco, bem básico mesmo, você tem lá a união do espermatozoide com o óvulo e forma um zigoto, que é uma célula-tronco. Isso ali vai virar um organismo. Olha só o tanto que essa célula vai multiplicando. Então, assim, a capacidade de autorrenovação é gigante, né? Mantendo seu estado indiferenciado. Se eu estou falando de célula-tronco, né? É célula-tronco. Então, eu estou considerando que ela não sofreu diferenciação. Então, tem a capacidade de autorrenovação? Sim, mantendo seu estado indiferenciado. Por quê? Ó, a questão está pedindo uma característica apresentada por essas células. Tá? Então, está falando das células-tronco. Não está falando que ela passou a sofrer diferenciação e que já virou tecido. Em momento algum fala disso. Sofrem constantes mutações gênicas, permitindo sua diferenciação? Quando a gente fala de diferenciação, essas células já são programadas para que isso aconteça, né? Porque a gente tem as células que são, por exemplo, as células-tronco que são embrionárias, elas vão sendo formadas a partir de folhetos que já tem um direcionamento para que tipo de célula. Por exemplo, a ectoderme, as células lá da ectoderme vão formar o tecido nervoso e a epiderme, por exemplo. Então, está falando que elas sofrem constantes mutações gênicas, permitindo a sua diferenciação. Não tem essas constantes mutações gênicas. São diferenciadas. Isso aí você já tira como erro, né? Porque elas não são diferenciadas. Células-tronco são células indiferenciadas. A questão falou de células-tronco. Então, nós vamos falar de quê? De células-tronco e elas são indiferenciadas. Repõe passivamente sua população de maneira esporádica nos tecidos. Eu tenho células-tronco presente nos tecidos, que tem inclusive nos tecidos adultos, essa reposição ela não é passiva, elas têm uma capacidade mitótica abundante. Então, a reposição ativa, tá? Então, nesse caso, pessoal, letra A de amor, tá? Tá falando de célula-tronco, tem capacidade de autorrenovação, ok? Esses são células-tronco que são indiferenciadas. Beleza? Tranquilo? Gente, eu acho que é só, né? A gente conseguiu aí resolver todas as questões que caíram para vocês, né? A IBGGP, ela pegou de forma intermediária aí, né? Tinha questão muito fácil e tinha questão que a gente tinha que ter um conhecimento um pouco maior e um pouquinho de maldade também. Beleza? E espero que vocês tenham acertado todas, tá? Espero que vocês realizem seus sonhos, que se tornem os bombeiros, soldados bombeiros de Minas Gerais, tá? Que é uma profissão maravilhosa, que salva vidas. Eu fico falando isso quando a gente é pequeno, né? A gente tem sonho de ser um monte de coisa. Uma das coisas é ser bombeiro, que a gente acha lindo aquele negócio e é maravilhoso mesmo, né? Beleza? Gente, eu fico por aqui. Desejo um feliz 2023 para vocês. Um ano de muitas coisas boas, inclusive a aprovação de vocês. Tá bom? Ó, tá aqui o nosso gabarito, né? Foi DDD as duas primeiras e depois vem uma sucessão de As aí para nós. E me despeço de vocês, galera, né? Sigam nós, segue a gente lá nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, LJ Aulas Online. E me segue lá no Instagram, Fabiano Matos Biologia. Tá bom? Galera, grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com boas energias e até a próxima. Valeu, até mais, como diz o Miguel Falabella, ó, fui. Tchau, gente, grande abraço.